Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal e juntos mais uma vez fazermos a leitura da Palavra de Deus, que tem sido bênção na minha vida. Acredito eu que na sua também. Tô sentindo falta de alguns comentários aí no nosso canal, tem pessoas que não estão comentando. E aí, vamos deixar um likezinho, vamos compartilhar o nosso canal, vamos fazer comentários aí. Tá valendo um coraçãozinho, tá valendo um joinha, tá valendo um amém, tá valendo um gostei, não gostei, tá valendo tudo aí no nosso canal para que você se interaja conosco. Como eu havia dito, as pessoas que não ganharam a Bíblia ainda, não estão aqui todos os dias no nosso canal partilhando. Não deixe de comentar, eu estou todos os dias aqui. Quero ganhar a Bíblia. Você não ganhou a Bíblia ainda? Coloque aí no nosso canal. Autoria e data de Deuteronômio. Tem havido discordância quanto à autoria de Deuteronômio. Do lado crítico, levanta-se a questão da impossibilidade de o próprio Moisés falar sobre sua morte e seu sepultamento, descritos no último capítulo. Alguns defendem que Deuteronômio foi elaborado a mando do rei Josias para efetuar a reforma. Outros acham que Josué, Juízes, Samuel e Reis foram influenciados pelo livro de Deuteronômio, escritos por um historiador anônimo na época do exílio babilônico. Porém, estes argumentos não apresentam fundamentos convincentes. Por outro lado, o próprio Deuteronômio dá evidência da autoria de Moisés. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel. Moisés escreveu esta lei e a entregou aos sacerdotes. Considerando que o êxodo do Egito aconteceu por volta de 1440 a.C., os israelitas teriam chegado à planície de Moabe no ano 1400 a.C., e possivelmente estes discursos de Moisés foram registrados na mesma ocasião. Portanto, tá aí, a maioria entra num consenso de que Deuteronômio tem a autoria de Moisés. Vamos que vamos, isso é o menos importante no momento mais importante é lermos a palavra de Deus e termos o entendimento que Deus quer passar para nós. Hoje ele tem uma mensagem para você através da leitura. Você acredita? Você crê nisso? Acredita que hoje Deus vai falar com você através da leitura? Então diga amém e vamos à leitura. Depois você compartilha aí o que Deus falou no seu coração. Vamos lá? Março, hoje, 24 de março, Deuteronômio, capítulo 2, do verso 1 até o capítulo 3, versos 29. Depois disso, demos meia volta e regressamos pelo deserto em direção ao Mar Vermelho, conforme a instrução que o Senhor me deu. Por um longo tempo, vagamos de um lugar para outro na região do Monte Seir. Finalmente, o Senhor me disse: vocês andaram por esta região montanhosa tempo suficiente. Agora sigam para o norte. Dê as seguintes ordens ao povo. Vocês passarão pelo território de seus parentes edomitas, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir. Tenham muito cuidado, pois os edomitas se sentirão ameaçados. Não os perturbem, pois eu dei a eles como propriedade toda a região montanhosa ao redor do Monte Seir, e não darei a vocês 1 metro sequer da terra deles. Paguem por todo o alimento que comerem e pela água que beberem, pois o Senhor, seu Deus, tem abençoado vocês em tudo o que têm feito. Ele tem cuidado de cada um de seus passos por este grande deserto durante estes 40 anos. O Senhor, seu Deus, tem estado com vocês e nada lhes tem faltado. Assim, contornamos o território de nossos parentes, os descendentes de Esaú, que habitavam em Seir. Evitamos o caminho que passa pelo vale de Arabá, que sobe de Elate a Ezion-Geber. Então, quando nos dirigimos para o norte pelo caminho do deserto de Moabe, o Senhor nos advertiu: não perturbem os moabitas, os descendentes de Ló, nem comecem uma guerra contra eles. Eu dei a eles como propriedade a região de Ar,
e não darei a vocês parte alguma do território deles. Antigamente, um povo chamado Emins havia habitado na região de Ar. Eram tão fortes, numerosos e altos quanto os Enaquins. Os Emins e os Enaquins também eram conhecidos como Refaíns, embora os moabitas os chamassem de Emins. Em outros tempos, os Oreus haviam habitado em Seir, mas os Edomitas os expulsaram e ocuparam sua terra, da mesma forma que Israel expulsou os habitantes de Canaã, quando o Senhor lhe deu a terra deles. Então o Senhor nos disse: mexam-se, atravessem o ribeiro de Zered. Assim atravessamos o ribeiro. 38 anos se passaram desde que partimos pela primeira vez de Cades Barneia, até atravessarmos por fim o ribeiro de Zered. Àquela altura, todos os homens com idade suficiente para ir à guerra tinham morrido no deserto, como o Senhor havia jurado que aconteceria. A mão do Senhor pesou sobre eles e os eliminou, e eles morreram no meio do acampamento. Quando todos os homens com idade suficiente para ir à guerra haviam morrido, o Senhor me disse: hoje vocês atravessarão a fronteira com Moabe pela região de Ar e se aproximarão da terra dos Amonitas, os descendentes de Ló. Não os perturbem, nem comecem uma guerra contra eles. Eu dei a eles como propriedade a terra de Amon, e não darei a vocês parte alguma do território deles. Antigamente, pela região, era considerada a terra dos Refaíns que haviam habitado ali, embora os Amonitas os chamassem de Zanzumins. Também eram tão fortes, numerosos e altos quanto os Enaquins, mas o Senhor os destruiu para que os Amonitas tomassem posse de sua terra. Ele fez o mesmo pelos descendentes de Esaú, que habitavam em Seir, pois destruiu os Oreus para que os descendentes de Esaú se estabelecessem no lugar deles. Os descendentes de Esaú habitam nessa terra até hoje. Algo parecido aconteceu quando os caftoreus de Creta invadiram e destruíram os aveus, que habitavam em povoado na região de Gaza. Então o Senhor disse: mexam-se, atravessem o vale de Arnon. Vejam, eu lhes entreguei o amorreu Seom, rei de Hesbom, e lhes darei a terra dele. Ataquem-no e comecem a tomar posse daquele território. A partir de hoje, farei os povos da terra, de toda a terra, se encherem de medo por sua causa. Quando ouvirem relatos a seu respeito, tremerão de angústia e pavor. Do deserto de Quedemote enviei embaixadores ao rei Seom de Hesbom com a seguinte proposta de paz: deixe-nos atravessar seu território, ficaremos na estrada principal e não nos desviaremos nem para um lado, nem para o outro. Venda-nos alimentos para comermos e água para bebermos e pagaremos por tudo. Queremos apenas permissão para passar por seu território. Os descendentes de Esaú que habitam em Seir nos permitiram passar pelo território deles, como também fizeram os moabitas que habitam na região de Ar. Deixe-nos passar até atravessarmos o Jordão e entrarmos na terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Mas Seom, rei de Hesbom, não nos permitiu passar, pois o Senhor seu Deus endureceu-lhe o coração e o tornou hostil, a fim de entregá-lo em nossas mãos, como de fato aconteceu. Então o Senhor me disse: veja, eu lhes entrego o rei Seom e seu território. Agora comecem a conquistar sua terra e a tomar posse dela. Então o rei Seom declarou guerra contra nós e mobilizou todas as suas tropas em Jaza. Mas o Senhor nosso Deus os entregou a nós e matamos a ele e seus filhos e todo o seu povo. Conquistamos todas as suas cidades e as destruímos completamente. Matamos homens, mulheres e crianças. Não poupamos ninguém. Tomamos como despojo todos os animais e todos os objetos de valor das cidades que conquistamos. Também conquistamos Aroer, à beira do vale de Arnon.
além da cidade, no vale, a toda a região até Gileade. Nenhuma cidade tinha muralhas fortes o suficiente para nos deter, pois o Senhor nosso Deus nos entregou tudo. Evitamos, porém, a terra dos Amonitas, ao longo do rio Jaboque, e as cidades da região montanhosa, ou seja, todos os lugares que o Senhor nosso Deus havia ordenado que deixássemos em paz. Em seguida, voltamos e nos dirigimos à terra de Bazã, onde o rei Og e todo o seu exército nos atacaram em Edrei. Mas o Senhor me disse: não tenha medo, pois eu lhe dei vitória sobre Og e todo o seu exército, e lhe darei toda a terra dele. Trate-o como você tratou Seom, rei dos amorreus, que vivia em Esbom. Então o Senhor nosso Deus entregou em nossas mãos o rei Og e todo o seu povo. Nós os aniquilamos, de modo que não restaram sobreviventes. Conquistamos todas as 60 cidades deles, a região inteira de Argob, no reino de Bazã. Não deixamos de tomar uma cidade sequer. Eram todas fortificadas com muralhas altas e portões com trancas. Na mesma ocasião, também conquistamos muitos outros povoados sem muros. Destruímos completamente o reino de Og, como havíamos destruído de Seom, rei de Esbom. Exterminamos todo o povo das cidades que conquistamos, tanto homens como mulheres e crianças. Ficamos, porém, com todos os animais e levamos os despojos das cidades. Assim, tomamos o território dos 2 reis amorreus a leste do rio Jordão, desde o vale de Arnon até o monte Hermon. Os sidônios chamam o monte Hermon de Sirion, enquanto os amorreus o chamam de Senir. A essa altura, havíamos conquistado todas as cidades do Planalto e todo o território de Gileade e Bazã, até as cidades de Salcá e Edrei, que faziam parte do reino de Og em Bazã. O rei Og de Bazã foi o último sobrevivente dos Refaíns. Sua cama era feita de ferro e media mais de 4 metros de comprimento e quase 2 metros de largura. Ainda hoje é possível vê-la na cidade amonita de Rabá. Quando tomamos posse da terra, dei às tribos de Ruben e Gade o território para além de Aroer, ao longo do vale de Arnon, e também metade do território de Gileade com suas cidades. Depois entreguei o restante de Gileade, toda Bazã, o antigo reino de Og, a meia tribo de Manassés. Todas essas regiões de Argob em Bazã era conhecida como a terra dos Refaíns. Jair, um dos descendentes da tribo de Manassés, conquistou toda a região de Argob em Bazã, até a fronteira com os Jesuritas e Macatitas. Jair deu à região seu próprio nome, Cidades de Jair, pela qual ela é conhecida até hoje. Dei Gileade ao clã de Maquir, mas também dei parte de Gileade às tribos de Ruben e Gade. A região que lhes entreguei se estende desde a metade do vale de Arnon, ao sul, até o rio Jaboque, na fronteira amonita. Eles também receberam o vale do Jordão, desde o mar da Galileia até o mar Morto, tendo o Jordão como limite a oeste e a leste as encostas do monte Pisga. Naquela ocasião, dei a seguinte ordem às tribos que habitariam a leste do Jordão. Embora o Senhor seu Deus lhes tenha dado esta terra como propriedade, todos os seus homens aptos à guerra devem atravessar o Jordão à frente de seus parentes israelitas, armados e prontos para ajudá-los. Suas esposas, filhos e rebanhos numerosos ficarão nas cidades que já lhes dei. Quando o Senhor tiver dado segurança aos demais israelitas, como deu a vocês, e quando eles tiverem tomado posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá do outro lado do Jordão, então vocês poderão voltar para esta terra que lhes dei. Naquela ocasião, dei a Josué a seguinte ordem: você viu com os próprios olhos tudo o que o Senhor, seu Deus, fez a esses a esses 2 reis. Estou com dislexia aqui.
Ele fará o mesmo a todos os reinos do lado oeste do Jordão. Não tenham medo dessas nações, pois o Senhor, seu Deus, lutará por vocês. Também naquela ocasião supliquei ao Senhor: ó Senhor soberano, tu apenas começaste a mostrar a este teu povo a tua grandeza e a força da tua mão. Existe algum Deus no céu ou na terra capaz de realizar obras tão grandiosas e poderosas como as que tu realizas? Por favor, peço que me deixes atravessar o Jordão para ver a boa terra do outro lado do rio, a bela região montanhosa e o Líbano. Mas o Senhor está virado comigo por causa de vocês e não me atendeu. Basta, declarou ele, não toque mais nesse assunto. Suba ao topo do Monte Pisga e contemple a terra em todas as direções. Olhe bem, pois você não atravessará o Jordão. Encarregue Josué dessa tarefa, encoraje-o, fortaleça-o, pois ele conduzirá o povo para o outro lado do Jordão. Ele lhes dará como herança toda a terra que você está vendo. Assim ficamos no vale junto a Bet-peor. Lucas 6, 12 a 38. Certo dia, pouco depois, Jesus subiu a um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, reuniu seus discípulos e escolheu 12 para serem apóstolos. Estes são os seus nomes. Vejam que até Jesus, para escolher os seus apóstolos, passou a noite inteira orando. Olha. Aí ele escolheu Simão, a quem ele chamou Pedro, André, irmão de Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, apelidado de Zelote, Judas, filho de Tiago, Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Aí você vai falar, mas ele passou a noite inteira orando e ele escolheu um que ia trair ele. Mas propositalmente, né, gente? Porque tudo tinha que acontecer. Quando Jesus e os discípulos desceram do monte, pararam numa região plana e ampla. Havia ali muitos de seus seguidores e uma grande multidão vinda de todas as partes da Judéia, de Jerusalém e de lugares distantes ao norte, como o litoral de Tiro e Sidom. Tinham vindo para ouvi-lo e para ser curados de suas enfermidades. E os que eram atormentados por espíritos impuros eram curados. Todos procuravam tocar em Jesus, pois dele saía poder, e ele curava a todos. Então, Jesus se voltou para seus discípulos e disse: felizes são vocês, pobres, pois o reino de Deus lhes pertence. Felizes são vocês que agora estão famintos, pois serão saciados. Felizes são vocês que agora choram, pois no devido tempo rirão. Felizes são vocês quando os odiarem e os excluírem, quando zombarem de vocês e os caluniarem como se fossem maus porque seguem o Filho do Homem. Tá vendo, gente? Então, se você for perseguido, caluniado, zombado porque segue a Jesus, fique feliz, seja grato. Quando isso acontecer, alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antepassados deles trataram os profetas da mesma forma. Que aflição espera vocês, ricos, pois já receberam sua consolação? Que aflição espera vocês que agora têm fartura, pois um terrível tempo de fome os espera? Que aflição espera vocês que agora riem, pois em breve seu riso se transformará em lamento e tristeza? Que aflição espera vocês que são elogiados por todos, pois os antepassados deles também elogiaram falsos profetas? Mas a vocês que me ouvem, eu digo, amem os seus inimigos, façam o bem a quem os odeia, abençoem quem os amaldiçoa, orem por quem os maltrata. Se alguém lhe der um tapa numa face, ofereça também a outra. Se alguém exigir de você a roupa do corpo, deixe que leve também a capa. Dê a quem pedir e quando tomarem suas coisas, não tente recuperá-las. Façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Se vocês amam apenas aqueles que os amam, que mérito tem? Até os pecadores amam quem os ama. E se fazem o bem apenas aos que fazem o bem a vocês, que
Que mérito tem? Até os pecadores agem desse modo. E se emprestam dinheiro apenas aos que podem devolver, que mérito tem? Até os pecadores emprestam a outros pecadores na expectativa de receber tudo de volta. Portanto, amem os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar nada de volta. Então a recompensa que receberão do céu será grande, e estarão agindo de fato como filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até mesmo com os ingratos e perversos. Sejam misericordiosos, assim como seu Pai é misericordioso. Não julguem, não serão julgados. Não condenem, não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e receberão. Sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida, para receber ou para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. O padrão de medidas que adotarem será usado para medi-los. Salmo 67, de 1 a 7, ao regente do coral, cântico, salmo para ser acompanhado com instrumentos de cordas. Que Deus seja misericordioso e nos abençoe, que a luz de seu rosto brilhe sobre nós, que teus caminhos sejam conhecidos em toda a terra e tua salvação entre as nações de toda parte. Que os povos te louvem, ó Deus, sim, que todos os povos te louvem, que o mundo inteiro cante de alegria, pois governas os povos com justiça e guias as nações de toda a terra. Que os povos te louvem, ó Deus, sim, que todos os povos te louvem. Então a terra dará suas colheitas, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará ricamente. Sim, Deus nos abençoará, e todos os habitantes da terra o temerão. Provérbios 11, 27. Quem procura o bem encontra favor, quem procura o mal será encontrado por ele. Tá aí, gente, e aí foram abençoados? Pelo menos aqui essa bênção do Senhor para nós, né? Que Deus seja misericordioso e nos abençoe, que a luz de seu rosto brilhe sobre nós. Tá aí uma bênção que nós recebemos hoje, né? Com essa leitura. Glória a Deus por isso. Então, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o nosso pensamento, em nome de Jesus. Amém? Deus é justo e bom. Vamos?